que é performer, coreógrafa, bailarina, que tem trabalhado com diversos intérpretes, tem feito criações próprias em colaboração com o Bruno Cristóvão também, e que nos vai falar hoje da sua experiência enquanto performer e coreógrafa, mas também uma experiência muito particular que acompanhou a montagem de uma exposição de performance histórica no Museu em Karlsruhe. Temos também a Cristina Planas Leitão, de seguida, que é também da área da dança, que tem orienta o Norte. Ela vai-nos falar dessa experiência também e de como tem sido trabalhar com estruturas e formas não estruturadas na cidade do Porto, na área da dança e da performance. Temos o António Lago aqui ao meu lado esquerdo, que vem da área originalmente do teatro, mas que salta por todas as áreas, não é, António? Menos a dança. Não, já também a dança. No circo também, música, portanto, e agora também design de roupa, não é? Portanto, temos aqui um leque de experiências vasto. Um macaco sempre a saltar. Mas que, começando na área do teatro, se aproximou também das artes visuais, das artes plásticas, e que tem também uma experiência de organização, de criação e de programação do espaço A Sala com a Susana Quioca, que também nos vai dar conta daqui a pouco. A Rossana Mendes Fonseca, que tem formação na área da fotografia, mas que interseta também a sua prática com a filosofia, o pensamento crítico, e que tem este lado que nos vai também trazer aqui hoje de pensar como pode ser a fotografia, esta relação da fotografia com a performance, com a dança, com o teatro, etc. E por último, ali no fundo, temos a Rita Castro Neves, que também tem formação inicial na área de fotografia e que tem trabalhado em vários suportes diferentes, desde a fotografia, vídeo, instalação, performance também, e que tem também uma experiência muito importante para toda a cidade do Porto, não só, de programação de performance com vários festivais. O primeiro, o BRE, que teve 2 edições, se não me engano, não é? Depois o Trama, que também co-programou, não é? Portanto, a área da performance foi programada pela Rita. E agora, mais recentemente, o Sintoma, que tem sido um bocadinho mais dentro do campo académico, mas a querer também expandir-se e estar também em toda a cidade. Portanto, vamos então. A organização da conversa vai ser desorganizada, portanto, não pedi a ninguém que preparasse uma apresentação, pedi que nos falassem sobre a sua própria experiência. E vamos começar pelo António, que concordou ser o primeiro, mas todos os outros. Não, primeiro ser as meninas. Vamos começar ao contrário aqui, vamos inverter essa lógica. Mas todos nós poderemos contribuir a qualquer momento para a conversa também. António? Exato. Começando por aí, gostava que todos pudessem participar, que não gosto nada de monólogos, de solilóquios. Portanto, qualquer algo que surja, podem levantar, podem interferir, levantar questões, fazerem o que quiserem. Eu estudei teatro cá no Porto, na Academia Contemporânea. Antes de mais, também queria muito agradecer à Patrícia, ao Maia, à Manuela Espaço Mira, por esta oportunidade, porque sem eles isto não acontecia, mas estávamos aqui. Portanto, muito obrigado. Eu estudei teatro na Academia Contemporânea do Espetáculo no início dos anos 90, fui um dos primeiros alunos da escola. Estava a tentar desesperadamente acabar matemática para tentar ir para o Conservatório de Lisboa. Estava hoje a pensar o que é que teria sido a minha vida se tivesse ido para Lisboa, se eles me tivessem aceito, se eu tivesse conseguido entrar, se a minha vida tivesse iniciado em Lisboa e não no Porto. Seria tudo diferente, provavelmente. Ou muito diferente. Depois continuei os meus estudos em Paris
numa escola de movimento, numa escola Jacques Lecoq, e regressei ao Porto no fim da escola, para a qual já tinha a ideia de fazer uma companhia de teatro, já andava há 3 anos a estudar o primeiro texto que queria fazer como primeiro espetáculo, que era A Máquina Hamlet, de Heiner Müller. Portanto, esta conversa iria se centrar sobretudo na questão dos espaços. E então eu defini hoje, mais ou menos à tarde, criei esta ideia de 2 tipos de espaços. Eu já, com a idade também já não consigo ver ao pé, já é ao contrário, eu preciso de ao pé. E então criei estes 2 tipos de ideia de espaço, que é os espaços materiais e os espaços espirituais, ou os espaços vivos e os espaços mortos. E começando pelos espaços materiais, ou os espaços mortos, incluiria aqui os espaços convencionais, que são, por exemplo, um teatro, um palco à italiana, um palco de um grande teatro. A minha sensação ao entrar num espaço desses é quase como entrar num velório. É tipo entrar numa... São pretos, é um retângulo. Penso que a sensação mais próxima que tenho será mesmo quando entro num velório. Porque é uma barreira, é um espaço forte, austero, que não transmite nada. Já que falei no meu primeiro espetáculo, da Máquina Hamlet, a primeira ideia para esse espetáculo seria fazer num espaço, num palco convencional de teatro. Fez algumas pesquisas, surgiu a ideia no Sá da Bandeira. O Sá da Bandeira é um teatro privado, não é? E como tal cobra bastante dinheiro, não foi possível. Porquê é que eu queria um espaço convencional? Um palco de teatro? Porque a Máquina Hamlet convoca o teatro, convoca a personagem do Hamlet, não é? Que é uma personagem do teatro, que por si só convoca a morte, de uma forma. Não foi possível, não se conseguiu arranjar um espaço similar, portanto, um teatro clássico. Procurou-se um espaço alternativo e aí encontramos a Arminda, quem fundou comigo o Teatro Sol, encontrou uma cave, na qual já tinha feito um espetáculo também, uma cave na Ribeira, que era um espaço em torno em pedra, extremamente claustrofóbico e fechado. Um espaço lindíssimo. Portanto, um espaço muito vivo. Tudo isso, analisando e olhando com esta distância, provavelmente o espetáculo foi radicalmente diferente. Portanto, uma coisa que eu tinha pensado para um espaço convencional morto, passou a ser um espaço uma cave fechada em pedra. Tudo isso direcionou o espetáculo para um espetáculo muito mais do que seria expressionista, claustrofóbico, fechado. Inclusive, a bancada foi montada de forma em que as pessoas atravessavam o palco e ficavam ali, portanto, barricadas. Se alguém se sentisse mal, tinha que interromper o espetáculo, por exemplo. Pronto. Esse espaço condicionou, direcionou todo ele um espetáculo. Por isso chama um espaço vivo. Para o outro espaço, né, eu teria que desenhar, imaginar tudo o que seria lá colocado. Portanto, né, então aí teríamos no que eu hoje chamei de algo morto, não é? Seria uma cenografia, portanto seria, não sei, não faço ideia o que é que seria, mas provavelmente teria que ser utilizado madeiras ou não sei o quê, portanto teria que ser tudo a fazer de conta que era, não é? No extremo do cinema americano ou qualquer
no qual também há bons exemplos, não é? Como, por exemplo, o filme do Coppola, que é o som do coração. Todo esse artificialismo pode ser interessante se jogarmos com a artificialidade. Não é? Ok. Se entrarmos nesses espaços convencionais, esses espaços convencionais, ao contrário dos outros espaços, que chamei os espaços vivos, à partida traz-nos às vezes determinadas condições que esses outros espaços não nos trazem. Não é? Porque um espaço desse convencional, à partida tem dinheiro, portanto é possível às vezes, cada vez menos, não é? Portanto, ter algum dinheiro para se poder trabalhar. À partida também tem uma equipa técnica disponível para ajudar na montagem, na concepção dos projetos. Como tudo tem mais-valias e menos mais-valias. Às vezes é complicado, porque parte do princípio que tem-se uma equipa técnica. Ok, então uma pessoa deixa de pensar quando vai para um espaço vivo. Sei que tem que arranjar tudo. Tem que arranjar um parafuso se precisar, um fio, uma lata de tinta, quem no pinte, quem estica o fio, quem põe o parafuso. Quando se vai para um espaço morto, para um espaço convencional, uma pessoa tem algumas ilusões. Vou ter quem faça isto, se calhar quem faça aquilo, se calhar ninguém, não sei o quê. Toda esta fantasia pode se transformar em se pode dizer, em problemas que... Uma falsa ilusão? Sim, são uma falsa ilusão, como tal, vão trazer mais trabalho do que facilitar trabalho. Então, depois tem que se resolver uma chatice com alguém a quem se disse isto, a quem se pediu algo que não se devia ter pedido, e pronto. Depois, esses espaços têm já um público, não é? Tu tens já, de alguma forma, esses espaços convencionais têm já um público. Portanto, também há um certo relaxo, tipo, ok, não tenho que me preocupar com o público, porque se for para aquele sítio já tem um público, portanto já tem essa vantagem de ter um público mais ou menos desenhado. E a divulgação, né? Também já há alguma divulgação. O espaço convencional, à partida, já tem uma divulgação do qual eu não tenho que me preocupar. Depois, nos espaços não convencionais, dividi em vários. Dividi os espaços não convencionados para as artes performativas. Portanto, há espaços convencionais, pode ser, sei lá, uma galeria, né? ou sei lá, não está a ocorrer mais nada. As praças. Diz? As praças. As praças. Que já existem, estão ali, de alguma forma também têm alguma produção já estabelecida e definida, no qual pode já haver dinheiro, mas já é menos dinheiro, é algum dinheiro. A equipa técnica poderá ter uma ou duas pessoas, então já serão menos pessoas disponíveis para poder colaborar e ajudar no projeto. Alguma divulgação, portanto já temos divulgação, já há alguma divulgação como apoio e algum público. Neste tipo de espaços já fiz sobretudo performances, neste tipo de espaços tive mais performances, como por exemplo aqui no Espaço Mira, está-me a ocorrer na Galeria Praça Brandão, praças, já um espaço com mais vida, não é? Artisticamente dá mais prazer trabalhar, já dá mais prazer trabalhar, porque já há alguma história, já há memórias, não é? Por exemplo, como aqui no Espaço Mira, quando estou aqui para trabalhar no espaço, que entro e recebo muita informação, não é? E isso já é mais agradável, porque eu aí já tenho algo que está a comunicar comigo, algo que me está a dar qualquer coisa.
algo que me faz pensar, que me faz, que me traz muitas emoções, sensações. E aí já há um diálogo. Portanto, já é um tipo de espaço que eu gosto mais, que me identifico mais e em que gosto mais de trabalhar. Depois temos outros espaços, que são os espaços abandonados. Portanto, aqueles espaços que, de todo, que não têm nada, mas que são aqueles espaços que eu considero que têm tudo. Como, por exemplo, quando fiz o India Song, que foi no Palácio do Freixo abandonado, no tempo que ele estava totalmente abandonado. Aí tem que se pensar, tem que se decidir tudo. Tem que se decidir como é que vai haver eletricidade, como não há eletricidade, como é que vai haver água se for necessário. Tem que se montar tudo, absolutamente tudo. Tem que se pensar qualquer coisa tem que ser pensada para ali. Estes são os espaços que eu hoje lhes chamei os espaços vivos. No ponto supremo da transmissão de informação, de conhecimento e de diálogo. Pronto, acho que mais ou menos era isto que eu tinha. Pensando assim nessa divisão que fizeste, passagem por vários espaços, como é que tu pensas no espaço da sala? Ok. Pois, ainda bem, porque tem saltão. Estes são os espaços que têm de se. Têm incluído nos espaços que têm de se construir. Portanto, não são espaços que já existem, não é? Como um espaço abandonado. São espaços que têm de se construir. E então eu e a Kioka. Queres explicar o que era? Sim. A sala? Sim. E eu e a Susana Kioka vivemos juntos em Lisboa e em Lisboa já tivemos esta ideia, mas acabou por não se concretizar e então viemos para o Porto e alugámos uma casa juntos e decidimos construir um espaço para a apresentação de performance. Esse espaço era a nossa própria casa, em que tomámos a decisão de que aquele espaço que era a sala de jantar, que não ia ser utilizada, entre aspas, por nós, mas ia ser um espaço construído. Não construímos nada, que ele estava lá, né? Estava exatamente como quando entramos. Portanto, construído no sentido de disponibilizá-lo para a performance. E então decidimos que uma vez por mês convidaríamos um artista, artista esse que poderia vir de diversas áreas, de várias gerações, ao qual disponibilizávamos esse espaço no prazo máximo de um mês para desenvolver o que quisesse para esse espaço. Pronto, acho que foi basicamente isso. Esse projeto que desenvolveram na sala foi durante quanto tempo? Boa pergunta. Não faço ideia. Há 10 anos. Eu via mensalmente a apresentação. Mensalmente ia a apresentação de performance. E sim, depois... não sei se houve algumas que não houve, mas provavelmente até houveram meses em que houve mais do que houve momentos em que houve mais do que um performer que utilizou o espaço. Portanto, esta ideia assim quadrada como a apresentei foi a ideia base, portanto, foi a regra que estabelecemos para se quebrar, não é? Depois foi conforme as coisas foram surgindo e evoluindo, que se foram alterando e reconstruindo as regras. Não é? Algum tempo depois de terminarem esse projeto, fizeram o lançamento de uma publicação. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim.
Em relação à publicação, portanto, eu estive mais desligado porque houve um momento em que separei-me do projeto, deixei de viver na casa, portanto, se não fazia sentido manter-me no projeto e ausentei-me. Então, a Susana Quioca é que, portanto, tomou a decisão de acabar o projeto e depois de fazer esse trabalho de inscrição, de fazer um trabalho que ficasse fisicamente como memória do que aconteceu, um registro do que aconteceu. Isso foi entre 2006 e 2010? Quatro anos. O tempo cada vez é mais rápido. E havia essa... quando conversamos sobre, para preparar esta conversa, tu vinhas da área do teatro e nesse contacto foste tendo mais com a performance que vinha da área das artes plásticas. Havia situações, por exemplo, relativas à documentação, ao registro das performances que para ti eram estranhas, não é? Sim. Tinhas uma relação com o pessoal. Sim, exato. Agora podemos guiar a conversa entre o teatro e a documentação. Portanto, ao estudar teatro, houve duas coisas que me marcaram. Podiam ser outras quaisquer, mas foi aquilo que a professora trouxe para visionar e que vimos que foi um espetáculo da Pina Bausch e uma performance do Tadeu Cantor. A minha vida provavelmente mudou nesse momento. A partir daí foi tendo a oportunidade e comecei a ver espetáculos de dança e sobretudo de dança, mas até que se calhar performance, de dança e comecei a achar que o teatro era algo que estava mais limitado, ou pelo menos menos inspirador e menos criativo, menos cá em Portugal, cá no Porto, nos inícios dos anos 90. Ao vir em Paris vi muitos espetáculos de dança, portanto, digamos que neste momento e a partir daí quase todas as coisas que me marcaram e me marcam vêm da dança e da performance, do teatro. Já é muito difícil não tenho assim grandes referências do universo do teatro, é mais de cinema, performance e dança. E ao vir de Portugal também aconteceu o João Fiadeiro estar a fazer um workshop no Ballet Teatro e eu não conhecia todo o trabalho do João Fiadeiro, nunca tinha visto nada e ele estava a fazer um workshop de 2 dias e eu fui fazer esse workshop, nem sei se era um workshop. E o João primeiro convidou-me para trabalhar com ele. E eu disse, ok, pensar que ele ia apresentar um espetáculo nesse dia à noite ou no dia seguinte, e eu, ok, tenho que ver o teu trabalho, se gosto. Eu vi o trabalho dele e foi correto dizer que é evidente que queria trabalhar porque adorei o espetáculo e ainda hoje gosto imenso do trabalho e dos projetos que tem vindo a desenvolver no João Fiadeiro. Pronto, acho que... Quanto à questão da documentação, portanto, quando eu comecei também com o teatro, e a documentação era uma coisa, era quase anti-documentação, achava a documentação uma coisa horrível, tudo aquilo que via nos teatros, não sei o quê, aquelas fotografias, não é? Tipo, fotografias que lá tipo, passa do artista, ou dos próprios, ou estilos dos espetáculos, pronto, do teatro. O teatro nessa altura acho que era
era muito interessante, e as fotografias eram completamente interessantes. Então, olhar para uma fotografia de um espetáculo era horrível. E nessa altura que eu comecei a trabalhar, mais ou menos em 94, portanto, o mundo era outro, não é? Quer dizer, arranjar uma câmara de filmar, só em alguns sítios é que existia uma câmara de filmar, não é? Portanto, era difícil ter acesso a uma câmara de filmar. Mesmo as máquinas fotográficas, só algumas pessoas é que tinham. E depois, mesmo ter uma máquina fotográfica, ou pedir uma máquina fotográfica, era preciso saber fazer fotografia, não é? Eu tirava fotografias, olhava para aquilo, tipo, queria deitar era ao lixo, não é? Tipo, pelo amor de Deus, o espetáculo é isto. Eu prefiro pôr isto no lixo. Era um choque entre aquilo que nós tínhamos visto, feito, mostrado e qualquer registro que se tivesse feito. Portanto, era quase uma coisa, mas da minha parte, repudiada. Qualquer ideia de documentação. Depois o mundo mudou, não é? Veio o digital, não é? Veio o digital, qualquer pessoa começou a poder comprar uma máquina fotográfica, uma câmara de vídeo, não é? E então aí, não é? Então, qualquer pessoa tem ao seu dispor uma máquina, então aí, quer dizer, já não é aquela coisa, pedir a um amigo que venha lá ou 2 horas à tarde para fazer umas fotografias ou para fazer um registrozinho. Portanto, já a coisa pode ser pensada, e pensada porquê? Porque eu acho que deve ser mesmo pensada. Pronto, a questão da documentação também é uma questão económica, não é? Porque é evidente, se faço uma performance, se faço um espetáculo, para aquilo ser documentado de uma forma que a documentação seja um reflexo, um espelho, qualquer coisa daquilo que existiu, tinha que convidar um outro artista, não é? Um fotógrafo, um videoclasta, coisa assim, que pudesse fazer um bom trabalho. Aí ou temos um amigo assim disponível, ou então temos que ter dinheiro para poder contratar, convidar alguém dessas áreas. Depois há uma outra possibilidade, também já fiz, e essa é que eu acho mais interessante, que é entre aspas, fazer 2 projetos. É fazer um projeto para um espaço, pode ser para o Mira, ou para o Teatro Nacional, São João, mas depois tem que ser, com esse material, tem que ser pensado, tem que ser desenhado um outro espetáculo, que é um espetáculo para uma câmara. Portanto, é fazer um filme, é transformar uma performance ou uma peça de teatro num filme. E tem que ser tudo desenhado de raiz para isso. É interessante, é um outro trabalho feito a priori, durante ou a posteriori. Que às vezes é difícil, porque é preciso haver disponibilidade das pessoas que estiverem envolvidas nesse projeto. Portanto, tem que quase fazer nova produção, que é juntar aquelas pessoas, às vezes arranjar novamente o espaço, tempo, não vale a pena falar de dinheiro, para voltar a fazer, a juntar toda essa equipa e fazer esse novo trabalho. Fizeste uma peça inconfocável. O Quixote. E essa peça depois passou para o cinema. Com os mesmos atores. Queres falar um pouco disso? Digamos, são coisas independentes, são criações independentes, mas uma deriva da outra. Sim. O cinema deriva, digamos, dessa peça de teatro. Sim. Essa é realmente a peça em que foi levado esse tal conceito mais à letra, que foi, após esse espetáculo teatral performativo, fazer um filme. Em termos de cenário não, porque
tudo foi pensado, por exemplo, tudo aquilo que era. A peça passava-se mais ou menos num palco, num espaço tipo assim, num espaço Mira, e toda a peça era em palco, utilizava vídeo. Ao passar para a película que não é película, não é? Hoje em dia é digital, mas não é película. Ao passar para o digital, foi tudo pensado tec a tec e tudo repensado em termos de cenografia. Portanto, aí quase aconteceu o contrário. Aquilo que era espaços interiores foi feito em planícies, em espaços ao ar livre, como é que se chama? Num campo de trigo e num rio, e ao contrário dos espaços que eram exteriores, foi feito no mesmo teatro. E claro, foi tudo desenhado, cada take desenhado. Portanto, pode-se mesmo chamar cinema, porque foi tudo decidido para cada... Essa adaptação que surgiu depois no cinema, toda essa adaptação tinha em vista fazer o espectador passar pela mesma experiência da performance inicial? Ou foi simplesmente uma outra abordagem, um outro olhar? Porque acho que isso é uma questão, para mim, pessoalmente, muito importante quando se fala de comunicação. É uma questão interessante. Diria que talvez que não. Portanto, o que se pensou, o que se estruturou, os conceitos ou as emoções, aquilo que se quer transmitir, portanto, é exatamente o mesmo. Depois de pensar é que de que forma é que vai-se passar, transmitir o mesmo através de uma outra linguagem. E se calhar, Cristina, pegando no que o António tinha dito anteriormente, na questão dos vários tipos de espaços, podias falar um bocadinho sobre as opções. Exatamente. Ok. Então, para contextualizar melhor aquilo que eu vou dizer, vou só também fazer uma breve introdução. Meu nome é Cristina Planas Leitão. Se calhar sou a mais inexperiente e mais nova do grupo, não sei. Mas eu vivi 10 anos fora, estudei na Holanda, estudei dança contemporânea, ramo de interpretação. Saí em 2001, quando havia muita coisa a acontecer no Porto, e voltei em 2011, praticamente 10 anos depois. E quando voltei, sabia que ia encontrar uma cidade um pouco hostil e vazia do ponto de vista cultural. E já em conversas com a Joana, em Berlim, anteriormente, sentia o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer, o que é que falta, o que é que não falta. Obviamente faltava muita coisa, não é? E o que sentia principalmente é que o tecido era feito por células individuais e não por que não potenciavam espaço para as pessoas colaborarem e se encontrarem, não é? Sei lá, eu na Holanda estava habituada a ir ver espetáculos todas as semanas e via toda a gente. Era um ponto de encontro. Ou fazer aulas em algum sítio, ou ir a conversas. Aqui, basicamente, isso não existia. Então, reuni um grupo de pessoas que eram mais chegadas, que eu conhecia melhor, e propus a ideia de começarmos no início nós chamámos, aliás, a definição é um pouco ambígua e é uma organização desorganizada, como esta conversa, mas surgiu a ideia de criar encontros mensais, sempre organizados por dois artistas, muito destinados à dança, a artistas que praticam dança contemporânea ou performance vinda da dança contemporânea no Porto. No início fazíamos sempre encontros mensais, organizados sempre por duas pessoas, para estimular logo a colaboração desde o início. E esses encontros podiam ser conversas, debates, mostras de ensaios, sessões de feedback, sessões físicas. Sempre com a premissa de que aquilo nos devia servir a nós e não nós ao que estávamos a criar, não é? Por isso, o Desnorte foi-se transformando mais ou menos de acordo com aquilo que nós precisamos disso, não é? E o que nós notamos logo desde os primeiros encontros foram só a falar de problemas e do que faltava, como é óbvio. E desde o início nós percebemos que nos últimos anos tínhamos assistido a uma migração das performances e dos espetáculos para espaços alternativos, tais espaços vivos, que não sei se concordo exatamente com isso, mas acho que é válido, tudo é válido. Sem juízos morais. Exatamente. Que todas as performances, todos os espetáculos tinham passado realmente para galerias, que mesmo assim já não eram muitas, para espaços alternativos,
E em paralelo aconteceu quase uma adaptação desses espaços, ou uma transformação, ou uma intenção de servirem a função dos teatros, que é um fenómeno que, sei lá, eu não me apercebia disso noutros pontos da Europa, não é? Galerias eram galerias, serviam trabalhos feitos para galerias, os trabalhos eram feitos para aquele espaço, e não adaptar espetáculos ou peças que se calhar tinham sido feitas propositadamente para teatro em galerias, que eu acho que são coisas bastante diferentes, adaptações e criações específicas para o local. Portanto, essa coisa dos espaços, essa migração, foi uma das coisas que nós percebemos logo desde o início. Outra coisa que percebemos também foi que muitos de nós tinham sido, dos que trabalhavam em dança, tinham sido formados nas Belas Artes. Não generalizando, mas muita gente, não é? Há essa tradição, sinto que há muito essa tradição em Portugal, ou principalmente no Porto, mas também se deve muito à falta de uma boa educação, se calhar superior, que conjuga as duas coisas, não é? A performance é completamente afastada das educações mais convencionais de dança, que é um fator estranho, mas... Ou, se calhar, o que acontecia também a alguns artistas das Belas Artes, colegas meus na altura, sentiam necessidade de desenvolver o seu trabalho na área da performance e nas Belas Artes não... arte visual, representativa, ou abstrata, ou a escultura, mas o objeto em si, mas houve alguns artistas, como por exemplo é o caso da Vera Mota, da Catarina Miranda, algumas pessoas que eu conheço, que sentiram necessidade de explorar mais a área da performance. E muitos outros anteriormente, muitos outros que já fazem parte. Mas infelizmente não se fala muito, não há uma tradição muito... Não há uma tradição tão grande no Porto, desculpa interromper-te, de reconhecer isso como eu sinto. Interromper pena que você não sinta as experiências de performance nos anos 70, 80, dentro das Belas Artes, é algo perto nenhum que não esteve lá. Exato, não Não, mas isto acontece sempre. Acontece, tem razão. Estudo, mas acontece sempre. Mas a mim revolta-me isso, sendo uma artista do Porto. Ok. A mim revolta-me isso. Não. Eu pensei que não ia interferir. Não, mas eu é um ponto de estou situação. de acordo consigo. Eu tenho consciência que existe esse trabalho, mas não sei por que razão na cidade do Porto não foi dado luz a esse trabalho, tal como... Porquê é que não se... Há uma razão política. A razão é política. A partir dos 76, 77 a 82, nas Belas Artes, tivemos a dimensão política da performance. E a seguir vem uma coisa que é normalização. Exato. E acabou e continuou, peço desculpa. Não tem nada a pedir desculpa. Não pensava que ia interferir. Não tem nada a pedir desculpa, concordo com a sua intervenção e estou aqui para isso e ainda bem que cá está, porque é um prazer poder sentir essa vida e sentir... Porque realmente eu senti falta disso enquanto artista do Porto, de comunicar com pessoas como o Silvestre Pestana, julgo que chama-se... Não, fico surpreendido. Fico É surpreendido natural por que uma sim, coisa. Andam mostrados ao doutoramentos, dentro da casa que é a própria Belas Artes. E depois estão sempre a dizer que não aconteceu. Nós perguntamos assim, ainda continuamos com a cortina da versão política de que dentro da... Não, isso é exatamente o contrário. Eu não sou estudante de Belas Artes, sou estudante de Psicologia e depois estudei dança. Não sou estudante de Belas Artes. O que eu sinto é que aconteceu esse período no Porto, mas que não houve comunicação. E que foi exatamente o que disse. Foi essa história é partilhada, infelizmente. Há teses, mas não chegam às pessoas. Pronto, mas estamos de acordo, acho que estamos de acordo. Desculpa, porque é tão simples. Portugal teve uma revolução. Portugal abria as portas. Veio uma série de imigrantes, mas também veio uma coisa que foi, como eu, éramos exilados. Vínhamos com uma cultura europeia. Tivemos ações europeias e políticas. E depois a da normalização. E com a normalização houve uma coisa que foi, não queríamos isto, porque não era um sistema normal de vida artístico, e há um lapso do tempo que dizem que há um desvio, é para Coimbra. Percebeu o que é que pretende? Então há uma coisa que é, atira essa bola para o outro lado e vocês todos chegam lá. E aqui? Mas é exatamente desse branqueamento que eu estou a falar, que senti falta enquanto artista. Com isto não é para falar de mim, estou a falar, por exemplo, de um homem como o Brinquinho, que está aí na cidade, completamente ignorado. Um homem com uma dimensão espantosa do trabalho. Não temos gente. Tínhamos as Belas Artes inteiras a nos ver o trabalho.
Perguntem às pessoas que estão, quem quiser mesmo saber, pergunta às pessoas que têm a geração de cabelos com brancos como nós, Exato. e eles sabem contar o que é que viram Esse e o que é que trabalho tem que ser testemunharam. E pergunto, porquê que é este lapso? Porque metade do nosso trabalho está a se transformar numa coisa caricata. O que era antes uma razão de ser, uma circunstância e uma síntese de problemas próprios dos anos 70, 180, o digital vai mudar tudo. Hoje é retomado com uma certa são dos erros dos passados anos 70 ou 60 de uma forma caricata. Mas eu acho que está a tocar num ponto que interessa muito esta conversa, que é a questão da documentação e a questão do arquivo, foi um dos pontos do índice da Patrícia. Penso que me preocupa muito e que me preocupa a mim também. Como é que podemos fazer essa reconstituição da história e reativação, mas de uma maneira que não seja caricata e de uma maneira que seja de partilha e de partilha de memórias, influências de trabalhos. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar dança no Porto, não me foi dado, e certamente terá razão, também por falta de curiosidade minha, não fui capaz de ir. Fui para fora e fui influenciada pelas coisas que se passavam fora. Hoje em dia regresso à cidade do Porto, passado 10 anos de estar emigrada, estou mais aqui há 2 anos, e interessa-me muito entrar em contato com pessoas como o senhor e como outras pessoas, e acho que o Espaço Mira bastante, e acho que o Espaço Mira potencia isso, e que é uma coisa rara, mas muito valiosa na cidade do Porto. E estávamos a falar disso, e esse branqueamento que fala também aconteceu na nossa área na dança. Sim, exato. E esta questão de que a Patrícia falava e que o António Lago fala de nós não termos espaços de apresentação, de nos parar às caves, também era tudo Estratégia política ou política agora. mas também faz parte. E eu acho que hoje em dia nós estamos muito mais conscientes disso, estamos a lutar mais por isso. E estas conversas são para isso, pelo menos para mim fazem sentido de existir por isso. A liberdade fazia parte, mas e também, comparativamente com agora, generalizando um bocado, e era mais fácil. E na altura eu era muito crítico à Câmara do Porto e à vereadora da Cultura, que era a Manuela. Mas no tempo da Manuela Melo, se fosse preciso uma bancada na cave não sei onde, se fosse preciso montar um quadro elétrico, se fosse preciso não sei, um caminhão para ir buscar não sei o que, não sei onde, ela disponibilizava e conseguia. Hoje em dia isso não é possível. Não, acho que essa Portanto, parte da nunca falei nela, disponibilização do que é importante. existia, apesar de tudo, claro que todos nós temos muitas críticas na Pois, altura que e acho que eram mais, justas. Pois. Acho que eram justas, Pois, mas sim. também deve ser dito que realmente essas questões de alguma facilitação, quer de espaços, quer de equipamento. Mas não queria, continuando, retomando a questão dos espaços e desta questão que falaste que era pertinente e que... Sim, acho que aconteceu a migração por necessidade e não por desejo de romper com esses espaços convencionais, como o António falava há bocado da máquina à noite que quiseres fazer na cave e se calhar não no teatro. Não, eu queria fazer num teatro, eu queria fazer numa Não cave. cabe, exato, pronto, lá está, então, sentimos a mesma coisa, se calhar. Depois de tanto furar, e eu acho que nós, a beleza de não haver uma organização é porque acabamos por ser todos responsáveis, de alguma forma. Se calhar alguns mais que outros, mas é sempre assim, mas pelo menos isso muda dependendo da altura, não é? Ou dependendo da necessidade. Acabamos por furar no Teatro Nacional, São João, onde fizemos a primeira mostra de Norte do ano passado. Mesmo assim foi-nos dado o espaço mais anticonvencional, que foi o Mosteiro, Mosteiro Sabente da Vitória, mas mesmo assim é um espaço com alguma tradição de apresentação, não é? Com o setup mais básico de plateia, palco, mesmo lá em cima na sala de tribunal. Este ano fizemos a segunda edição, é um evento para já sem seleção, que é uma coisa que também levanta bastantes questões e também levanta as questões de como é que vamos selecionar os nossos próprios colegas ou não é? Sem ter nenhum elemento externo à nossa organização. Mais, o que é que eu posso dizer mais em relação a isso? Acho que nós, não sei, nos últimos 3 anos lutamos um bocado por voltar aos locais mais convencionais, por também querer fazer espetáculos e peças e performances para esses locais. Sendo que sabemos perfeitamente a diferença entre uma caixa branca mais transparente, mais exposta, em que a relação se calhar com o público é mais individual e com uma black box, um espaço mais misterioso provavelmente,
um pouco mais ficcionado. Por isso tentamos dinamizar um bocado o tecido cultural dessa forma. Também é curioso, porque eu senti na nossa geração, no Porto, em alguns desses encontros, uma vez uma colega fez um comentário, alguém que tinha apresentado a peça num teatro a sério, a primeira peça num teatro a sério, disse, sabes que se calhar foste demasiado ambicioso, porque nós no Porto geralmente costumamos fazer umas coisinhas assim em galerias primeiro e depois é que vamos para teatros. Eu discordo completamente disso, mas acho que na nossa geração há um bocado essa tradição de, enquanto que se calhar historicamente os museus e tudo são muito mais cotados do que teatros, não é? Pelo menos temos um bocado essa sensação. Em relação a isso, deixa-me dizer só um bocadinho, por exemplo, o Teatro Sol foi dos primeiros grupos no Porto, portanto todos os grupos da minha geração trabalhávamos em caves, em espaços pequeninos, em que ia fazer um texto que era um texto teatral, na sua mecânica, e portanto para mim fazia todo sentido fazer num teatro. E então decidimos, procurámos um teatro, fizemos, ainda não era agora o novo teatro Carlos Alberto, era o antigo Carlos Alberto. E claro, todas as pessoas tinham medo de arriscar, de estar dentro de um grande teatro, estávamos habituados a trabalhar em caves e para o público. E só para dizer que na estreia estava esgotado. E isso acabou também por, de uma certa forma, abrir as portas aos outros grupos a dizer que era possível podermos ir para um grande teatro. Só para terminar. Essa coisa, quer dizer, esta que às vezes parece que falo, né, parece, eu quando falo em caves a cheirar a mofo e a mijo, não estou a dizer que isto é o bom e o grande, Não. o Teatro Nacional é o mau. Eu não ponho qualquer. Não faço qualquer juízo moral ou não sei o quê. Não, são completamente diferentes. E todos temos. Cada um diferente, para cada momento, para cada projeto. Pode ser num espaço ou no outro, pode ser mais adequado num espaço ou no outro. Sim. Ou podes pensar o que queres apresentar perante o espaço que tens, as características. Perante a característica do espetáculo que quero conceber. E o que estavas a dizer há pouco é que havia essa. Desculpa. Havia essa ideia de que os espaços não convencionais tinham que ser a porta de entrada para uma espécie de quase evolução para um teatro. Enquanto que um teatro também, para mim, e lá fora sempre é muito comum ser um lugar de experimentação também, as casas de produções, chamam-se os workshops mesmo, a esses sítios, as oficinas, não é? Que cá não há tanto, se cá não há tanto essa tradição na dança, na performance que surge a partir da dança. Eu acho que isso aí tem a ver com o velho problema de falta de espaços intermédios em Portugal, Sim. Mas em todas as áreas. Porque também o Teatro da Ville em Paris não é um sítio para começar, nem são os equivalentes dos teatros que nós estamos a falar, que é o Teatro Nacional de São João, que foi o Teatro Rivoli, não é? Portanto, acho que isso. A problemática pode centrar mais nessa questão da falta de espaços intermédios. De menor escala. Só queria falar mais de uma coisa que também constatamos muito nos encontros de Norte do início, que foi que tínhamos dois tipos de criadores que realmente se tinham formado se calhar nas belas artes e outros criadores que decidiram romper, fizeram balé a vida toda e depois decidiram romper e criar trabalho mais conceitual, pouco físico. Vera Manteiro, mesmo o João Fiadeiro, não é? Que aconteceu isso e por causa desta conversa estava à procura do termo para isso e é um termo muito interessante que é o de-skilling, que é desabilitação, mas é uma desabilitação que exige uma técnica anterior, que é o que a Yvonne Rainer fez com a performance We Shall Run, não é? Que tipo performers que tentam ser o menos performers possível a correr no palco, que é completamente diferente de um grupo de amadores vestidos normalmente a correr no palco, não é? E por outro lado, tendo em conta o que Xavier Leroy que está ali naquela parede, aconteceu muito uma reorientação, pessoas que eram de outras áreas que de repente decidiram fazer performance, como ele, como o Tino Segal, não sei, percebemos que havia todas essas diferentes morfologias que constituem e o tecido da cidade. Não é? Eu ontem, por acaso, falaste-me que ias falar de um exemplo que era o do Boris Charmatsky. Sim. Eu acho que isso é interessante também. Para ligar com a documentação do Museu da Dança, exato.
sim, acho que isso é interessante para ligar à questão da documentação, que é um problema. E eu estive à procura porque é que ele tinha decidido chamar o Museu da Dança ao centro coreográfico dele. Posso só ler um texto pequenino? Ele diz: o Museu da Dança, o Blanchard Max é um performer francês, não é um criador, mas que teve uma educação bastante tradicional no Conservatório de Paris, na Ópera de Paris. O Museu da Dança pretende abalar a ideia que se tem de museu e a ideia que se tem de dança. É o casamento impossível entre dois mundos. Ele explora as tensões e convergências entre as artes visuais, memória e criação, coleção e improvisação, movimentação e gestos imóveis. A dança e os seus intérpretes são frequentemente definidos em oposição às ditas artes perenes, duráveis, estáticas, com o museu como seu lugar predileto. Mas se hoje não queremos mais ocultar o espaço histórico e cultural e o património coreográficos, é hora de olhar e tornar visíveis e vivos os corpos móveis de uma cultura que continua a ser inventada. Este projeto utópico visa criar um espaço público para a arte que se envolve em questões contemporâneas. É o micromuseu, mas um museu. Assume inteiramente as funções de encontrar o equilíbrio entre conservação, criação, pesquisa, exposição, divulgação, defesa, mediação. É esta interdependência que justifica a criação de uma estrutura de museu. Depois de passar à frente, é um museu transgressivo, assumindo plenamente que a sua atividade não se limita à busca e apresentação do objeto autêntico. A criação artística e a experiência do visitante existem em simultâneo no coração do seu trabalho. Agora estava curiosa a perceber como é que ele faz isso, não é? Porque acho que esse é o ponto fulcral da coisa, mas gostava de ir lá um dia, se isso for um local físico. Mas se calhar, Joana, o Boris Charmatz orientou, foi o curador, um dos curadores, esse que não era o único, da exposição em que tu participaste enquanto testemunha. Queres falar um bocadinho dessa Sim, vou tentar. Pronto, eu tive 2 meses, fiz uma mestrado em Berlim de dança, chamado SODAS, Solo Dance Authorship. E no terceiro semestre tínhamos a possibilidade de fazer um estágio. E eu escolhi fazer um estágio no Museu Karlsruhe, que na altura fez uma exposição que me interessou muito, que se chamava Moments, A History of Performance in 10 Acts. E o que é que este museu, acho que foi a primeira experiência feita assim, que eu saiba, se por acaso tiverem ouvido falar de outras. Foi uma exposição ao vivo, ou seja, foi uma exposição construída ao vivo desde o início e composta por 4 fases e feita por 10 mulheres. Eles convidaram 10 mulheres famosas, eu vou dizer os nomes: Marina Abramovic, a Graciela Carnaval, Simone Forti, umas mais da área de... E havia aqui uma mistura nesta escolha entre mais da performance pura e dura, mais das artes visuais, como acho que é o caso da Shana Horowitz, que acho que acabou de falecer há 1 ano e meio, e mais da dança, como é o caso da Rainine Hoffman, da Anna Alprin, da Simone Forti, da Lynn Hirschman Lessen, da Sanya Ivekovic, Adrian Piper, mais artista plástica, mas muito com uma corrente filosófica muito forte, os trabalhos dela muito inspirados em Kant, e da Yvonne Rainer. O display, ou seja, tipo, as paredes estavam lá feitas por um arquiteto que pensou, e estas mulheres foram convidadas a vir colocar os seus trabalhos. Por exemplo, a Graciela Carnaval, o que ela tinha fotografias de uma performance que aconteceu, de um ato que aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu. A única coisa que existiam eram fotografias. Que ela fechou as pessoas numa galeria e as pessoas não sabiam que iam ficar fechadas nessa galeria. E era uma artista argentina. Fechou as pessoas nessa galeria e as pessoas tiveram que sair, quando se aperceberam que estavam fechadas, tiveram que sair partindo os vidros. E essa performance foi muito radical na altura, já foi há muitos anos. E ela esteve lá presente a explicar a performance e a colocar as fotografias onde ela achava que deviam estar. E claro, todas estas questões de como é que se documenta uma performance, algo que é irrepetível, que foi feito uma vez. Permite-me, isso tornou-se refém as pessoas dentro da galeria. Fizeram... Vamos ver os dados. Ou eu não compreendi bem, vocês estão a dizer que a performance foi ser convidado a ver um espetáculo, certo, e se tornado refém. Sim, exato. Ou seja, não foi avisado que ia ser impedido o seu lado de liberdade, de saída. Exatamente.
E ele ainda mostra as fotografias do quarto das pessoas se quererem libertar. Mas isto foi nos anos 60, foi há muitos anos. Deixe-me raciocinar. Sim, raciocínio. Uma coisa é falar dos grandes nomes, das personagens, do Star System e quem é que é mais importante ou importante. Nós estamos a analisar atos. Sim. E as consequências dos atos. Mas foi exatamente essa a performance. Foi tornar. E ela é paga ainda para mostrar isso? Acho que é. Ok. Mas esta performance é uma performance histórica. Deve ser, porque Sim. hoje era terrorismo, há lei chamada de terrorismo. Era, hoje seria terrorismo. Há hoje uma lei internacional que é que qualquer pessoa impedida em lugar público de poder transitar está sujeito a uma lei internacional que chama terrorismo. Não é? Mas peço desculpa, eu acho que também tinha muito a ver com o contexto cultural e histórico, tinha muito político. a ver com o político Da do momento, Argentina, da Argentina, sim. tinha muito a ver com. E portanto fazia sentido, o ato que ela fez naquele momento fazia sentido. Eu Porque acho que também se calhar não fica muito claro que a Exato. Oh, ideia. desculpa, então só foi à ditadura uma ditadura. Não, eu acho que ela estava a lutar exatamente Está contra bem? isso. Não, digo Se isto. calhar era um ato não para. conheço nada, mas vou tentar me informar. Sim. Mas, às vezes, nós devemos dar exemplos, às vezes, sem ter um considerando. Só porque aconteceu, porque se é histórico, é promovido no Star System, qual é o ético Com do certeza. SAR? Mas parece-me que ela queria Mas havia- criar uma coisa que não é tão diferente quanto um turista crucificado ou alguém a sofrer. É devolver essa imagem. Quem está a representar alguém em sofrimento ou alguém aprisionado. Não é? Por isso pedimos esclarecimento. Sim. Claro. O que está ali, digamos, parece-me que foi a criação em si, foi uma situação, podia ser uma outra representação pictórica ou fotográfica, de alguém clausurado. Exato. E outro. Não é alguém, foi um público. Foi o Neste público. caso, um público. Alguém sentiu Comunidade, metafórico. podia ser, depois estendia-se Mas a ao construção país. era frágil e era fácil De para o romper, público de romper. sim, E foi sim. isso que aconteceu. Portanto, também havia aqui a ideia De de incitar. questionar Sim. exatamente a Mas tem incitação esse do lado ato positivo. revolucionário, que era Quando- ver se o Olha, público desculpa. não aceitava. Sim, Porque eles viviam nós estamos a falar de ditadura, performance, mas há algum cuidado. Quando eu vou ao museu e vejo um artista que pega num machado, rebentar um carro com a polícia ao lado, eu sei que quem é dono do carro paga o carro e a polícia tem permissão. Claro. E essa performance não tem nada a ver com isso. Claro. Também existe isso, também acontece. Está bem, Isso e também é promovida acontece. por quem vende do Volvo e é promovida pela polícia que diz até Mas que este- colabora com os artistas. Mas este caso penso Que linguagem estamos a defender? Claro. Isso Ou seja, todos os exemplos são necessários serem referenciados, claro, com acontecimentos. Mas há um princípio ético ou não? Claro que Ok. existe. Por isso é que eu disse que esta performance foi feita Num contexto de uma ditadura. Exato, num contexto cultural muito específico e político muito específico. E provavelmente, como disse a Rita Castro Neves, era para dar poder às pessoas de se revoltarem e de serem capazes de tomar o ato de partir um vidro. Portanto, E de para se elas libertarem. serem elas capazes de se emanciparem em outras situações Não defender nem políticas. atacar, só falar príncipe. Mas O faz muito bem. exercício aqui não é a questão, porque é histórica e ultrapassa. Estou-me a tentar apropriar dos elementos de informação e perceber que as pessoas não são objeto. Claro. E eu não existo para alguém fazer um princípio de um grande acontecimento. Nós somos seres. Claro. E quando o princípio ético é descuidado, porque é preciso o princípio espetacular, ou o princípio do grande espetáculo, ou as consequências da grande acontecimento e de ruptura, que não envolva o ser, apresentar a existência. Sim. Pronto, Mas isto eu acho é que outra posso questão. garantir que esta performance não cabe nesse espetáculo, nessa mediocridade que menciona de não considerar o ser humano. Acho que, pelo contrário, este caso tinha a ver com considerar o ser humano, tinha a ver com questionar princípios éticos, tinha a ver exatamente com isso. Embora eu possa ter descrito mal e estou a passar Você muito não tem pouco. pesadelos de um campo de concentração. Desculpe, mas a minha geração tem pesadelo de um campo de concentração. Sim, eu percebo. Peço desculpa. Não, mas pronto, eu estou a passar um bocado assim por alto porque estava mais a tentar descrever as fases e falar sobre o que é que era, Sim, sobre o que é que foi claro. esta experiência Claro. no museu. Portanto, primeiro vieram os artistas e
e fizeram as suas obras. Isto foi a fase 1. Os próprios artistas instalaram o que tinham no seu arquivo relativo a performances históricas, não é? Sim, a primeira Por exemplo, fase. havia coreógrafas, como era o caso da Raimund Hoffmann, e ela tinha vídeos e fez a disposição das televisões, isso tudo. Outros tinham fotografias, outros tinham mesmo pinturas, quadros. A Simone Forti tinha objetos artesanais, mais coisas que ela fez, de arte handicraft, tipo construídos em madeira. Ana Alpern tinha uma pintura em papel de cenário que percorria umas folhas que era o City Dance, referente ao todo o percurso que fizeram no City Dance. E, portanto, e nós, algumas vieram, outras não. A Marina Abramovic que não veio, porque é muito famosa. Não se digna a estar presente. E o que é que ela pôs? Ela pôs aquele vídeo do Art Must Be Beautiful. De pentear, sim. E depois a segunda fase deste laboratório foi convidar um artista da geração atual, que é o Boris Charmatz, e ele tinha que fazer o react e a interpretação, a aquisição destas obras. E ele conjuntamente com 4 ou 5 bailarinos coreógrafos. E pronto, e aqui começaram os problemas todos. E os problemas todos quando digo, por exemplo, o museu, desde o museu não queria que os bailarinos, nós não tínhamos que passar lá 8 horas, o museu tinha que ser uma espécie de estúdio de dança, ou poderia ser, porque se convidam coreógrafos, pessoas que trabalham com o seu principal veículo de trabalho é o corpo, é natural que elas vão trabalhar com o corpo e nós tínhamos que estar lá e tínhamos que comer, tínhamos que beber. Não podem comer, não podem beber, porque as obras de arte não podem tocar nas obras de arte, e começou tudo, todas estas questões de, pronto, porque é um museu muito famoso, não é um espaço assim alternativo como a galeria e sim. E nós começamos a puxar essas situações ao limite, até convidamos um advogado para vir, houve um advogado que veio, e eu acho que eles estavam conscientes disso também, o Boris Charmatz, de perceber, e o Boris Charmatz até chegou a dizer, mas eu sou muito mais perigoso a saltar dentro deste museu, fazer aquilo para o qual vocês me convidaram para vir fazer, do que a comer ou a beber aqui dentro. E ele até disse, eu normalmente quando faço os meus trabalhos até sou bastante violento, ele é assim um homem grande, de 2 metros, e ele é assim, pronto, não sei se vocês conhecem os trabalhos dele, pronto, quando faz as coisas encarna mesmo, e se eu preciso saltar, ele disse, eu posso saltar aqui em cima do display da Graciela Carnaval e lá se vão as obras. Depois o segundo momento, pronto, lá se negociou isso, conseguiu-se ultrapassar esse problema e eles perceberem que nós éramos mais selvagens a dançar do que a comer. Depois o segundo momento foi, mas agora nós temos que fazer a reinterpretação destas obras, como é que podemos tocar nas obras, então era a questão das luvas brancas, porque as pessoas, quando no museu, não é, as obras são postas com luvas brancas, com película, com tudo, e portanto, eles começaram, eu lembro que estava na equipa dele também estava o Ian Ritsema, e eles começaram a explorar muito estas questões que são questões políticas e institucionais e também de como é que se documenta, como é que se fala, como é que se... estas questões de arquivo, de ética, como é que se mexe, como é que não se mexe. E depois o Boris Charmatz disse, mas eu posso pegar nesta fotografia desta obra e simplesmente colocar embaixo da mesa e os espectadores que vierem, em vez de ver a obra assim, têm que gatinhar, porque ele interessa-lhe, não é? Ele é da área da dança, se calhar interessa-lhe que o corpo do visitante gatinho e vá ver a obra debaixo e tem uma outra experiência, que se calhar tem essa experiência de encerramento que as pessoas tiveram na galeria, naquele momento em que tiveram que... E portanto acho que eu também estou a falar muito disto, porque acho que isto vai um bocadinho ao encontro da investigação da Patrícia e destas questões todas que são agora acho muito pertinentes, como é que se documenta a performance, como é que se fala sobre performance, como é que se guarda essa ética, como é que se... Isto foi a fase deles e que foi bastante polémica. Depois a terceira fase, havia uma videoasta que tinha que filmar tudo o que se passou, isto foram 2 meses. Teve que filmar tudo isto, desde expor as obras, desde este lado que aconteceu. E foi mesmo muito conflituoso, porque estas questões todas de como é que eu própria vi o Boris Charmatz a fazer coisas tipo, no dia da vernissage deles, no fim de 2 semanas, ele fez lá uma performance em que fazia uma espécie de ejaculação à beira do vídeo da Ana Alpern, e eu achei aquilo
gênio. Até porque ele nem se conseguiu ouvir nem nada na altura. Não, mas Uma performance falhada. foi, em termos éticos e tudo, questionando tanto não, mas aquilo foi rico por isso, ver destas questões. Foi mesmo muito rico por causa destas questões do museu, de como é que se. Esta questão de 10 mulheres, mas porquê estas 10 mulheres e não outras que são menos famosas? E porquê é que são estas as que são transgressivas? Houve tantas questões interessantes e estas questões de embate entre comentar, arquivar, de expor a obra e depois. E porque nós andamos todos muito interessados e a namorar-nos todos muito uns aos outros, os da dança querem muito saber o que os das belas artes andam a fazer, nós e os da performance e pronto, e houve estes conflitos. E depois o terceiro momento foi esta videoasta que andava com a câmara e que depois estreou o filme dela e o museu viu o filme e disse não. E a ideia do filme era o filme estar na exposição, a partir do momento que ela terminasse o filme, tinha que estar na exposição e passava a fazer parte da exposição. E eles disseram que não, porque o Boris Charmatz e o Ian Rissema e a equipa deles um dia ficaram, depois das 7, depois dos guardas já estarem assim mais... Ou estavam lá sempre guardas, mas depois de eles estarem mais coisas, e vestiram uma fatiote de uma das artistas que é a Lina Hirsch, que trabalhou sobre a questão da alter ego nas performances dela. A vida dela foi... Eu não sei se conhecem esta artista que é a Lina Hirsch, ela trabalhou, a vida toda dela foi a vida e o trabalho dela não era expor, ela encarnava às vezes esta personagem e ia aos consultórios, ia arranjar empregos, ia fazer essas coisas e portanto a vida e a obra de arte estavam misturadas e ela tinha os fatos que usava na altura e isso estava exposto. E eles usaram esse fato. E fizeram uma roda, e quando o museu viu aquilo, disse: não pode estar no filme isto, porque agora vemos colecionadores e nós vamos ter que pagar uma multa, porque isto é uma obra de arte. Pronto, e foi logo um problema. E eles agora, mas nós vamos falar com a Lina Hirsch. E ele diz: por mim tudo bem, porque ela vendeu aquilo fazia já parte, por ela tudo bem, achou ótimo, achou muito boa ideia. Mas depois há a questão dos colecionadores, e aquelas obras passam a valer muito dinheiro, e se, pronto, tem que cheirar ao mesmo cheiro, ou não sei. Não sei. E claro que pedir a 5 ou 6 artistas para ir para o museu, sobretudo da área do corpo, e eu também estava a Meg Stewart a aparecer no fim, para não tocarem nas coisas, e quanto mais pedem uma coisa que é proibida, mais nós temos vontade de fazer. Pronto. E essa foi a fase, e depois foi uma luta. Até que eu acho que depois conseguiu-se que o filme ficasse, mas foi uma luta, porque teve que se falar com o diretor e isso tudo. E depois, durante estas 8 semanas, havia esta equipa de 10 estudantes de mestrados da Alemanha que estavam a ver e que eram chamados witness, que eram as testemunhas. E nós estivemos a acompanhar a exposição desde o princípio, do início até ao fim. Para mim foi uma experiência muito rica, mas muito dura. Muito dura, porque primeiro lidar com o espaço do museu, 8 horas por dia, logo esta questão de como é que o museu pode ser um espaço morto, em que não se pode tocar, em que não se pode... Mas depois chegava a Simone Forte, mas não, nós podemos dançar aqui, isto aqui pode-se dançar, e não sei o quê, e começamos todos a dançar atrás dela, e foi maravilhoso. Portanto, aos poucos fomos transgredindo, mas que foi muito duro. E estas questões do museu e de como é que nos apropriamos e como é que trabalhamos com estes espaços. Pronto, também estamos a falar de um museu altamente institucional, mas que eles próprios fizeram este programa. Mas depois, na prática, como é que as coisas acontecem? Foram eles que decidiram chamar pessoas da área da dança. Em conjunto, quer dizer, houve 3 curadores, que foi o Boris Charmatz, a Ingrid Zagarias e o diretor do museu. Mas claro que depois estes museus estão sobre leis muito institucionais e sobre questões, pronto. E depois nós, os estudantes, tínhamos que fazer uma espécie também de documento. Eu decidi entrevistar a rapariga que fez o filme. Pronto, que bate muito... Perguntei-lhe, pronto, fiz muitas questões sobre o que é que era uma imagem para ela, como é que se consegue manipular ou não a verdade, como é que se consegue manipular um frame. E pronto, e essa entrevista está publicada num blog de uma revista online que é Corpus Magazine. Se depois tiverem interesse, eu dou-vos o meu e-mail, podem ler essa entrevista.
eu também decidi entrevistá-la porque ela é israelita e eu gostei muito da garra dela. E pronto, houve ali situações em que ela realmente puxou a coisa e ela dizia aqui, até tenho aqui eu perguntar. Eu perguntei-lhe. Posso ler em inglês? Está escrito em inglês, não se importa. You mentioned in the last days the sentence, art is not here, I will leave. Que ela disse isto mesmo na exposição, na altura, num momento assim. And you always refer to pushing the limits. When you said this sentence, where were you pushing the limits? Eu perguntei-lhe, what do you want to question when you are touching the limits of a context, a situation, a person? E ela respondeu, in the beginning I was trying to provoke the impossibility of commissioning an artwork. It is impossible to simply question what is radical art or what is performance. I was questioning these questions themselves and I was trying to provoke. It is impossible to deal with the displayed works in this exhibition because these works are untouchable now. They are part of the market, part of a collection of a big museum. You cannot touch them. I was interested in those constructed limits of the objects. Portanto, ainda há muito isto. Os museus, as obras são intocáveis, mas hoje em dia os museus estão a chamar cada vez mais e estão a pedir cada vez mais este género de interação. Mas depois, na realidade, acontece muito estes choques e estas... Pronto, era um bocadinho desta experiência que eu vim falar, um bocadinho seguindo o guião que a Patrícia nos deu, questão de definição de performance, ação versus imagem, experiência versus objeto, o testemunho do artista, dos espectadores, e sobre estas questões. Mas o tempo é curto e vou passar a palavra. Se calhar, Rita, a Rita também teve várias experiências de programação de performance em vários espaços, desde os mais alternativos, desde a rua, desde bares, cafés, até aos espaços do museu também. Por acaso eu estava aqui a pensar que eu convidei a Joana para fazer uma peça no museu, Eu ia falar num espaço não convencional. E acho que correu bastante bem, por acaso. A minha participação, quer com o Museu de Serralves, quer com o Teatro de São João, quer com o Teatro de Campo Alegre, foram experiências em que eu era sempre uma curadora ou programadora convidada. Portanto, eu não estava no quadro da instituição. Isso foram sempre experiências bastante interessantes. Mas, por acaso, acho que há aqui uma coisa que se tem tocado, que toda a gente tem tocado, que, através mesmo até do contar das histórias, que tem a ver um bocado com a própria gênese da performance, que é a forma como a performance é tão... realmente toca tantas áreas. E esse caráter até subversivo da performance, eu não queria dizer que é genético, mas está na gênese, seguramente. E se atualmente nós vivemos neste momento um momento de grande moda e tendência, não é? Toda a gente se interessa pela performance. Eu sou docente, uma disciplina na Faculdade de Belas Artes do Porto que se chama Teoria e História da Performance. Quer dizer, isto quer dizer que a disciplina está totalmente aceita, estabelecida, eu faço avaliações e, portanto, está totalmente aceita. Tem um grupo de investigação à volta da performance na Faculdade de Belas Artes do Porto, que está incluído no Instituto de Investigação, portanto, aquelas coisas que a FCT depois vem valorar. Não valorou muito bem, mas eu acho que isso é bastante positivo, por acaso. Eu vejo isso como uma coisa bastante... Não valorou muito bem o nosso Instituto nas Belas Artes, mas eu vejo isso como uma experiência positiva, porque eu sou muito crítica dos critérios de avaliação e dos próprios processos de avaliação da FCT. Já o era antes, portanto, acho que faz sentido. Mas eu acho que este momento também de moda da performance, para mim me agrada imenso, porque é uma área que me é especialmente querida já há muitos anos, também a certa altura que pode criar alguns equívocos ou não é criar equívocos, até mais é trazer à luz essas questões que são mesmo da gênese da performance. E acho que é bom que a performance continue a trazer essa ebulição. Claro que eu estou a dizer isto, e também por força da quantidade de performances que há atualmente, também por força dos contextos em que elas surgem, que estão em todos os museus, como já tiveram também já tiveram nos anos 70, nos anos 60, mas esta
esta possibilidade de se ver performance em todo lado, em Portugal como noutros sítios, não é uma característica de Portugal nem de outros países, também faz com que haja performances que são muito pouco subversivas, não é? Estão-se a criar novas linhas, até já coisas que são próximas de outras coisas que nós já vimos e revimos e que provavelmente até são um pouco interessantes, mas a arte tem isso, a arte não é diferente do resto, não é? Há bons médicos, há maus médicos, há bons performers, mas por causa disso também, a certa altura nós já queremos que todas as instituições aceitem tudo. E eu tenho dúvidas quanto a isso e daí também achar muito importante este questionamento que a Patrícia trouxe. Eu não sei se o público provavelmente não teve acesso a este lado que nós estamos a falar, que foi as questões que a Patrícia nos enviou e as sugestões para pensar e pode destravar pensamento. Mas uma preocupação da Patrícia era a documentação, portanto é importante partilhar isso convosco. E também acho que também foi uma das razões porque ela me convidou, porque também é uma minha, inclusive no ano passado, nos sintomas e efeitos secundários, todo o tema foi mostrar, sobre performance, foi mostrar, pensar e registar. Portanto, a documentação era um dos temas do sintoma do ano passado, sintomas e efeitos secundários. Inclusive, o Silvestre Pestana foi lá, justamente foi convidado a falar na Escola Superior de Educação sobre a sua experiência e a relatar. Não se lembra? Eu lembro-me, mas estava lá. Mas estava lá, foi o nosso convidado, porque queríamos mesmo que estivesse mais mal. E a Patrícia, aliás, foi assim que eu conheci a Patrícia, porque a Patrícia, o mestrado foi convidado a fazer uma crítica em direto do que se estava a passar, portanto. Mas isto para dizer que esta questão da documentação, acho que é mesmo importante refleti-la e também, porque um dos problemas, eu acho que isto já foi de certa forma tocado, embora lateralmente, é que muitas vezes, até pelo Silvestre aqui, quando fala da caricatura, porque muitas vezes a documentação da performance dá uma ideia totalmente errada da performance. Muito. Como curador, isto é muito importante, porque o que não faltam imagens, sobretudo fotografias, e uma fotografia até é a minha primeira área artística, não é? Eu formei-me em fotografia no ar, sou muito sensível também a esse tema, que é, na fotografia qualquer performance parece muito interessante. Ou é muito fácil fazê-lo parecer. O que? Mas é quando se conhece o espetáculo, não é? Quando se conhece o espetáculo. Não, mas o António estava a falar do teatro. Não, e não é só isso, está a falar de uma época, não é? Em que a documentação em performance não era algo até muito rejeitado pelos próprios criadores, não é? E ainda nos anos 90... Mas essa ideia tem mais a ver com o imaginário que nós já temos do que com as imagens em si, porque as imagens são mesmo pobres, não sei o que acontecer nada. Sim, eu não estou a falar dessas. Eu estou a falar daquele tipo de imagens que circulam nas redes sociais e que circulam nos nossos e-mails, que nos chegam, e nos dossiês de apresentação de propostas, em que tem uma imagem, pode ser, imagina, com o pão na boca, ou uma pessoa contra uma parede com um desenho, ou leite pelo chão e os meus pés lá. Acho que quem está na área de performance sabe perfeitamente que há um giz, um carvão, um pigmento que está muito ligado à figura do retrato do performer, com um gesto atraente, com um material que ele próprio também já é muito atraente. E que na maior parte das vezes diz muito pouco sobre o que foi a performance. E aqui interessa-me também, seria interessante ouvir a Rossana, que também é fotógrafa como eu, porque a Rossana tem trabalhado estas questões e quem está na área da programação sabe que é muito difícil, e eu sendo fotógrafa, professora de fotografia há vários anos, é muito difícil encontrar um fotógrafo que consegue realmente ser o fotógrafo que vai transmitir a essência do espetáculo, uma ideia do espetáculo, que seja representativo do espetáculo. Eu, por acaso, devo dizer que tu trabalhaste com a Silvana, que foi minha aluna, e que foi a... Eu não a conhecia pessoalmente, mas como ela fotografou essa performance, eu agora numa peça que fiz numa prisão, queria fazer uma documentação e lembrei-me da Silvana Toquinha, porque ela realmente apanhou muito, apesar de eu não a conhecer, lembrei-me dela porque ela realmente apanhou. Porque a Silvana, eu acho que é um dos exemplos que está no Porto, uma excelente fotógrafa de cena também, mas de performance. E ela tem fotografado a trama e fotografou, não foi logo desde o início, foi aí na segunda trama, fotografou 6 anos de trama, e acho que realmente são performances em que a gente identifica a performance. Quem viu a performance
tem lá algo que é mesmo representativo, muitas vezes até do desenrolar, ou da história, ou da narrativa, ou da mensagem, ou do conceito que está por trás. E isso nem sempre acontece. O tempo. E o tempo? Metade das pessoas esquecem o tempo. Na performance é fundamental. Curiosamente, como eu estava agora a falar da perspectiva, que acho que é um bocado também no sentido que me convidaste, Patrícia, como curadora da área da performance, é muito fácil uma pessoa, quando a pessoa não viu, quando viu, já viu, às vezes não precisa de ver aquela performance, ou faz uma encomenda porque viu uma data delas, não é? Que uma data de performance acompanha o trabalho do criador e, portanto, pode ter uma... confia, acredita, não é? Isso é uma forma, mas quando não há tal encomenda que falava a Cristina, quando não há a encomenda, portanto, a carta branca ao artista, e quando até há uma peça que se gostou muito, porque é que não fazes qualquer coisa à volta disto, a mesma outra? Não é? É muito importante, eu aí por acaso costumo dizer que acho que é fundamental ver o vídeo, por causa do tempo. Podem-se ver as fotografias, mas se não se vir o vídeo, não se percebe. É muito difícil perceber a presença. E mesmo assim, o vídeo é sempre uma mediação, obviamente. E agora não estou a falar do vídeo obra, que falámos há pouco, que é uma outra obra, não é? Que é pensar o registro e pensar o modelo. Mas acho que a questão da documentação deve mesmo ser pensada. Eu lembro-me, quando eu estudei, quando era estudante com o Stuart Brisley e com outros performers, eles costumavam dizer que o Joseph Beuys era um péssimo performer. Era uma... que é o máximo, não é? Porque a gente vê aquelas imagens. Aquilo é que era a performance. Quem assistia, portanto, os meus professores, vários tinham assistido, diziam ele era muito mau performer. Porque o que ele era um bom retratado. Chegava à câmara, e lá eram poucas na altura, né? E ele punha o chapéu, nem andava de chapéu, só andava de chapéu. Punha o chapéu e olhava, e tinha aquela coisa de olhar. Aquilo para mim foi um choque, não é? Porque eu adorava Joseph Beuys, continuo a adorar, mas quer dizer, é também pensar, fez-me mesmo pensar o que era. O Bruce McLean, por exemplo, costumava dizer que a geração deles era contra a performance, contra a documentação, porque isso até era contraproducente, porque as pessoas depois não iam ver a performance, porque também há uma coisa que é performance, tradicionalmente mete um bocadinho de medo, não é? As pessoas não querem ficar na primeira fila, porque não sabem o que é que vai acontecer. Eu acho que, aliás, foi por causa disso que eu me inspirei no nome, que eu depois dei o nome de Berre ao primeiro festival que fiz cá, porque era com essa ideia do Berre, que é uma coisa que a gente gosta, mas que também tem corpo, não é? Mas acho que também é bom que, pelo menos parte da performance, não digo toda, porque não queria fechar, mas parte da performance mantivesse esse Berre e mantivesse essa coisa que realmente que incomoda, até no museu. E acho que aqui vai tocar um bocadinho num outro ponto que até gostava de questionar a Patrícia sobre isso, que é a questão do ritual. Sim. E porquê este nome? Porquê este nome para todos estes, como ritual 1, o ritual 2, o ritual... Parece, não é, uma capa que veste tudo isto que estamos a discutir. Não sei, se quisesses falar um bocadinho, ou podemos deixar falar a Rossana. Não sei, como é que tu quiseres orientar e depois no fim. É melhor. Falar a Rossana. Eu acho que Sim. Acho que há essa questão do ritual na performance muito forte e que a mim me interessa muito. E que causa esse tal, não sei. Peço desculpa, estou um bocadinho também. Mas vou então. Eu pensei em dois momentos aqui. Vou começar pelo que a Rita falou da questão do documento, quase que é a fotografia. É que é uma coisa que me atrapalha um bocadinho a pensar a fotografia, que é esse estatuto de documento. Eu tive essas duas experiências de trabalhar a retratar, no caso, algumas peças do teatro marioneta, do corpo, mas o meu trabalho é sobretudo em estúdio, com muito tempo para poder modular e desenhar aquilo que quero dar a ver através da fotografia. Esse primeiro momento que não me proponho tanto a fazer é aquilo que politicamente e eticamente me arrepia na fotografia, que é a visibilidade que a fotografia coloca nas coisas. O que é quando nós estamos a tirar uma fotografia e a mostrar ao mundo algo através da fotografia, que é uma imagem recortada, que é um olhar sempre, nunca essa prova irrefutável que se falaria. Eu
tenho pensado muito isso a partir dos retratos dos criminosos, dos reincidentes, e interessa muito essa questão do arquivo que se faz e que depois é dado a ver parte, porque nunca vemos o arquivo todo, que é uma forma de desenhar a própria história. Então a história que nós vamos sabendo, que nunca é a história toda. Então nessa questão da performance, quando retratamos ou quando criamos a fotografia ou o vídeo de algo, como é que honramos essa performance, como é que honramos essa peça de teatro, como é que, sem criar essa tal obra à parte, que é difícil. E é mesmo isso sustenta-se, acho que em todas as áreas da vida, porque hoje em dia estamos a eliminar, já foi eliminado cada vez esse testemunho que é estar presente, a contar as histórias de ter estado num espaço, porque a fotografia faz isso tudo, não é? Mostra-nos como é que foram as coisas. Isso são das minhas grandes questões. Posso voltar a este momento, se entretanto me lembrar, mas a outra questão em relação à performance é que a minha vida foi pontuada pela dança, então foi informando também um pouco o meu trabalho de fotografia. Quando eu trabalho em estúdio ou no espaço, e trabalho com muito tempo. E quando comecei a trabalhar mais com pessoas, com corpos, comecei a dar esse tempo às pessoas. Há uma espécie de argumento, um conceito que eu quero trabalhar, mas vou-lhes dando algumas dicas, mas deixo que haja essa instalação do próprio corpo no espaço e vou fotografando. Isso é o que eu gosto mais de fazer, pessoalmente. Para mim, a dança dá-me sempre a pensar, a performance, no meu caso a dança, dá-me sempre a pensar essa memória que está no corpo, esse gesto que fazemos todos os dias, que vai sendo ativado ou desativado, às vezes por palavras ordem, não é? Quando eu estou a falar a alguém, a tentar indicar o que é que preciso que a pessoa me mostre. Isto para falar também que, em relação ao primeiro caso, essa ficção constantemente criada da fotografia, porque eu não acho que a fotografia é um elemento inocente em nenhum dos casos. Acho que tem sempre essa marcação de uma ficção, de uma história a fazer-se. E, acho que é sempre uma segunda obra, acho que não há documento que dê a ver algo que não foi visto pelos nossos próprios olhos. Um pouco... Posso-te fazer uma pergunta, professor? Tu achas que o corpo performer muda quando sabe que está a ser fotografado? Sim. Porque acho que o sistema nervoso é espetacular em relação ao observador e eu noto mesmo isso, por isso é sempre diferente. Eu vejo quando estou a fazer um espetáculo, sei que tenho que estar a ser registada para o vídeo, eu às vezes penso, porque é que eu estou a olhar para ali? Porque a câmara está ali, que seria completamente diferente se não estivesse a ser documentado. Acho que isso vai-se desfazendo, porque nós estamos constantemente à frente das câmaras hoje em dia. E acho que sem procurar necessariamente isso, acho que quando se está com uma pessoa e se vai dando tempo e se vai conversando com ela, isso se vai desligando um bocado do corpo da pessoa, não está? Porque eu trabalho com modelos, mas também trabalho com pessoas que não fazem nada disso. Então há um certo nervosismo sempre em frente à câmara, mas há também um desligar-se pela relação que se cria e é por isso que eu acho que gosto mais também desse trabalhar em estúdio, desse ter tempo. Não é tanto a minha ideia de chegar e apanhar não é para mim, é claro. De qualquer modo, eu acho que é perigoso haver esse desligar-se das câmaras, porque constantemente, isso também é outra questão minha, constantemente há uma vigilância, uma autovigilância, essa criação de arquivo cada vez maior, porque o digital veio exatamente trazer isso. E há também uma espécie, acho eu, de evitar a presença, porque se pode ver a partir do que já foi registado. Que me preocupa. Isso é uma questão que, por exemplo, no exemplo que a Joana estava a dar de um museu que decide apresentar uma exposição de performance. É mais cómodo apresentar para o museu e para os visitantes que essa apresentação seja feita a partir dos documentos.
Claro. E não da presença, como fizeram depois no laboratório, não da presença Sim, não, eles dos, desde o início dos tentaram que corpos fosse dentro um desse- live act. Desde o início que tentaram. Sim. E por isso é que surgiram tantas atrizes e tantas questões. Isso não será próximo da relíquia? Sim. Parece que estamos a falar de um fenómeno sociais sem passado, ou sem modelos de compreensão. A igreja substitui-se do museu. E a sacralização dentro do museu pede relíquias, como a igreja tinha um relicário. E os dois são de um valor maior, porque é um valor de transição. É sempre um meio para chegar a um fim, vamos dizer, na verdade, enquanto a igreja prometia uma segunda vida, o museu já não promete segunda vida, promete uma valorização, que é capital. Porque o museu não tem transcendência. O museu tem caminhos da transcendência e isolamento e vamos dizer, cria um elan de entendimento. Mas já como não tem uma transição, ela remete para o capital. E você falou muito bem, os fatos que eram para ser usados e que foram usados e que depois foram abusados, impede toda a produção criativa porque é o mais valor que o valor capital. No entanto, vejam a estratégia da apropriação dos registros da performance. Uma vez adquiridos, quando falou do Boyce, eu não concordo com isso. Tive o prazer de vê-lo em 71, em Estocolmo, na grande homenagem do Museu de Arte Moderna de Estocolmo, em 71, feita fora da Alemanha, pela primeira vez ao Boyce. Eu estava há menos de um ano na Suécia, falava mal inglês e não sabia alemão e não sabia sueco. E vejo um homem falar em alemão e tudo o que eu queria saber era tudo em sueco. E, portanto, tudo o que o Boyce disse era um homem com uma poderosa capacidade de ação e alucinado a subir e a descer um banco. Eu não tive possibilidade, claro que havia depois textos e tive acesso aos textos em inglês mais tarde. Eu vi uma coisa que me mudou a vida, que foi, eu não tive a possibilidade de ser contaminado pela doutrina, que é o que ele dizia. E fui totalmente recebi um relâmpago que me mudou, um pouco como você falou, mudou-me a vida, foi o ato de ação. Essa ideia de que ele usava, muitos dos detratores do Boyce não gostam que ele tenha deixado resíduos, que não serve para o relicário. E nem lhe perdoam não ter deixado objetos amáveis. No entanto, esse homem tinha uma capacidade energética e uma postura total. E é verdade que você não foi falado aqui, mas quando ele passa e faz o fotográfico, ainda não existia o domínio absoluto do design, que vocês já são filhos do design, em que o design faz a apropriação mais favorável e estuda o enquadramento como um resultado. E por isso os fotógrafos ou os videastas de performance normalmente têm um problema enorme entre fazer o fotográfico do design ou da comunicação de massas e o fotográfico do acontecimento. Bom, eu não queria substituir a questão. Agora, quando se diz que o homem com a dimensão do Boyce é um caso político, porque a Alemanha da Revolução, a Alemanha de Berlim, a Alemanha do Muro, a Alemanha da luta contra o comunismo, a Alemanha disso tudo, hoje é próspera e manda na Europa. E é evidente que ele não serve. Eu só que a gente estava a falar que é problema de fotogenia, que antigamente não se tinha essa noção de fotogenia e de fazer para a câmara, que era o que tu estavas a dizer. Sim, que são os relatos que eu ouvi. Tu falas de que as imagens parecem mais interessantes, e por acaso eu acho muitas vezes exatamente o oposto. Eu acho que as imagens é que são que dizem menos que uma performance. Mas essa ideia da fotogenia. Não, mas o que tu estás a dizer não contradiz o que eu estou a dizer. Porque tu estás a dizer é exatamente o que eu acho. Agora, o que eu acho é que há uma data, de imagens que circulam nos últimos anos sobre performance
que não dizem, não são nada representativas daquela performance, mas que são que têm já se criou um estilo da fotografia, da performance, que é Uma atraente. imagem são interessantes. Exatamente, que num outro contexto, e que até nem são, mas que de certa forma, quer dizer, não são intelectualmente atraentes, mas são apelativas, se calhar, não sei qual seria as melhores categorias, mas que têm uma apelatividade fácil, que passa muito por essa questão, tem uma certa limpeza, os materiais, a figura do performance, um certo gesto que fica bem, mas às vezes é representativo, mas a maior parte das vezes até nem é. Mas, por acaso, ao estarmos aqui a falar todos de documentação, há uma coisa que eu acho que devia ter sido talvez das primeiras coisas a ter sido ditas, quando se fala de performance, que afinal a performance apareceu para que não houvesse objeto, para que não houvesse matéria. E tudo o que é documento de performance foi, principalmente quando falamos de coisas que aconteceram nos anos 60, 70, né? Quando a performance de facto teve grande importância. Hoje está completamente aceite, há cursos, enfim, a coisa surge de uma outra forma. Mas realmente, quando ela surge por uma resistência à commodification, né? Esta ideia de haver um objeto e porque de facto há uma rebelia contra os mercados, contra o funcionamento de galerias, de museus, de instituição, etc. Por outro lado, há virar-se para o corpo porque há uma guerra de Vietnã, porque há feminismo, porque há necessidade de mostrar o corpo, o poder, o não poder, a igualdade da mulher, de metania, o que é que seja. Portanto, a performance surge com isso tudo, mas muito também para negar o objeto. E, portanto, quando se fala da documentação, foi quase estratégias das galerias, de museus, etc., de terem ainda o objeto e a relíquia portanto, hoje em dia o documento faz parte da performance e nós não pensamos em apresentar um trabalho performativo sem ter 10 câmaras à volta, por exemplo, que não mira. Há uma equipa fantástica que permite que, de facto, depois haja essa visibilidade, não é? De repente, uma coisa que acontece para um público de 5 chega a 5 mil. Portanto, houve uma aceitação também do documento, da performance, que na altura, talvez também pela ausência de meios, mas que na altura era a luta pela qual a performance surgia, não é? Para que não houvesse objeto. Isso que eu dizes é engraçado, eu ontem até a dizer, quando estávamos a falar sobre isso, que era isso que às vezes também achava engraçado quando ia haver uma performance e o público era anulado, que era tantas câmaras e tantas não sei o quê. E a performance está mais a trabalhar para o vídeo, mas pronto, podia estar a fazer vídeo performance, mas não, porque há um público, então percebes que tu como espectador é que estás a mais, quase. Mas agora só 2 minutos, por exemplo, uma coisa que performance que eu fiz aqui no mínimo. A maneira como eu cheguei a essa performance foi exatamente numa tentativa de negar o documento. Portanto, nós sabemos que o Tino Segal nega isso, mas nega isso porque faz com que ninguém, ou assina um documento, ou pede, ou um museu, etc., que proíba o registro fotográfico, etc. Portanto, mas a minha ideia, ou melhor, a maneira como eu cheguei à ideia dessa performance, foi fazer com que a própria performance impossibilitasse o seu registro. Portanto, uma câmara escura, né? E há ali a produção de um fotograma, ou seja, se há luz que permite o registro fotográfico, não há produto no nível da performance. Portanto, porque realmente acontece isto, há uma aceitação tal do documento para a performance quando ela surgiu para o lugar. Quer dizer, mas eu gostaria de dar uma hipótese sobre essa questão. Eu acho que... Desculpa, sei que eu tenho nada contra o documento, porque interessa-me ter tudo que faço documentado enquanto mais não. Mas eu gostaria de levantar uma hipótese mais vasta que tem a ver com a questão da materialização e algo que me tem, de certa forma, ocupado, embora eu não tenha, se calhar, refletido, por isso é que eu falo numa questão de hipótese, que é, se não há agora também um desejo de materialização e que isso não passa também pela forma como nós vivemos atualmente. Eu acho que mesmo o facto
de uma outra área que está muito na moda, que eu também adoro, por isso até fico contente, que é a questão dos livros de artista, não é? Os livros de artista, das publicações, que são diferentes do que foi feito na exposição, já não, ninguém faz catálogo, quer dizer, claro que há pessoas que continuam a fazer catálogo, mas agora já não são catálogos, são os livros da exposição, porque já são um objeto do outro, e porque depois vem a filosofia, depois vem, e isso a mim interessa, só bem, depois vem a literatura, e se isto não será também um desejo de materialização dos tempos que correm. Claro que eu estou a dizer isto também porque os artistas, eu acho que, pronto, os artistas e os criadores estão, muitas vezes, estão mesmo a sentir aqueles desejos que depois, mais tarde, vão estar por todo lado. E não sei se isso não passa por aí na performance também, essa questão da documentação, do que fica a fazer a performance, e depois as pessoas podem ver os vestígios. Eu tenho sempre dúvidas quando isso se torna modelo, não quando isso faz parte. Mas agora já é um modelo novo, não é? E tenho questionado se não há esse desejo. Sim. Às vezes também parece que há aqui uma certa ingenuidade. Desculpa lá. Pessoal, então já agora para o caso do Lira, desde o início que aposta na documentação, quer seja da exposição, quer seja das performances, mas consciente de que aquilo é uma outra coisa. E por vezes são os próprios artistas que ficam confundidos e têm medo que aquilo substitua o seu próprio trabalho. Ou os curadores que têm medo de divulgar a exposição antes, como se uma fotografia de uma instalação fosse a própria experiência da instalação. Como a experiência da performance, que é o vivo, que eu sinto, que é corporal, acontece no momento, fosse substituída pela fotografia. A fotografia é uma outra coisa. Há pouco estávamos a falar da documentação e contra a documentação. Há uns que sim, outros uns que são a favor, outros que são contra, porque senão nunca se teriam feito muitas documentações. Eu lembro-me do Robert Morris, que vai precisamente criar as suas performances e depois faz os seus próprios vídeos, em que temos enquadramentos específicos. É uma outra coisa, uma obra paralela, que tem como referência aquilo. E é mais próximo daquele segundo trabalho do António. Mas não se pode confundir o que é uma performance, que vive a experiência, para uma outra coisa, uma documentação, ou não uma obra em si. O que nós temos vindo aqui a trabalhar, até precisamente isso, a performance em si, não é? E depois, por vezes, a fotografia na performance, como já abordámos, mas depois a performance na fotografia. E quem é performance sabe que para criar uma fotografia onde a performance está presente, a atuação é completamente diferente. Eu olho para a Helena Almeida e aquilo é performance. Ou todas as outras documentações. Mas eu sei que aquilo é uma outra coisa, não é a mesma coisa. Mas esse problema da fotografia é o mesmo da pintura. Eu não posso chegar ali e acreditar que aquele senhor que está ali pintado é o tal senhor. Nós, atualmente, já conseguimos distanciar. O mesmo acontece com o vídeo, por mais câmaras e movimento, que seja bastante performativo e que esteja quase que consegue dar conta digamos, da minha transpiração, do meu bater do coração, não é? Porque agora o vídeo conseguidos, ou aparentemente, é sempre uma ficção, é sempre uma outra coisa, nunca é mesmo. Por vezes aqui parece que está-se a falar que uma coisa substitui a outra, há uma espécie de medo ainda de cristalizar. Não? Acho que não. Acho que até o que o António estava a dizer quando se estava a referir a essa coisa que deu o exemplo. Foi como pareceu do medo. É uma preocupação. É uma preocupação, é mais preocupação do que medo, não é? Para se fazer e acho bem que só feito. falaste do medo por um caso. Do momento em que se encara que aquilo é uma outra coisa. Qualquer imagem. Eu nem acho surgir não é problema. É por causa disso, é porque não pode ser uma imagem qualquer. Que não pode deixar de ser. Pode ser uma coisa qualquer. Não é um problema, mas é bom que a gente. Mas depois também, eu acho que pessoalmente, como artista, como criador emergente, o problema é que se eu quiser fazer essa performance no outro lado, ou se quiser vender, ou se quiser propor à Rita para programar, não sei onde, o que vai ser avaliado vai ser esse vídeo. E o vídeo torna-se num outro objeto, que é um segundo olhar, que não vai ser a performance, não é? E por isso é que eu acho que eu não posso enviar só um vídeo, tenho que enviar um vídeo, um texto, uma imagem, se calhar... E depois temos aqui ainda uma outra coisa. Sabendo nós que é uma documentação, é preciso saber qual é o ponto de vista de quem está a documentar. Eu faço questão, consciente disto, faço questão que os performers falem com os fotógrafos para dizer qual é o ponto de vista. E esse ponto de vista eles têm que escolher entre aquilo que querem documentar e depois a presença do fotógrafo ali no meio do público. E isto consciente, as coisas, digamos,
vão se resolver e todos saberão, porque têm que tomar opções, que é verdadeiramente diferente a documentação. Há pouco estava a falar do Paulo Pimenta, que documenta também, que se teatro, e por aí fora. E nós sabemos, enquanto eu sou espectador neste lugar, e só daqui é que tenho os pontos de vista, o fotógrafo anda de um lado para o outro, e se tiver mais liberdade ainda vai ir para trás. E está próximo de você. Agora, como é que aquela pessoa que tem mais liberdade de movimentação e de ver, de se envolver, né, eu posso dizer que aquilo foi o que eu vi. Estão a perceber? Contudo, se eu aceitar que aquilo é uma outra coisa, que interessa é precisamente essa, viu, sentiu, esteve, envolveu-se, e na seleção de imagens, no que é depois de contar a história, essas imagens mais subjetivas, sabendo que aquilo é outro, aproximam-se mais do que por vezes estes vídeos que estão muito distantes, que não é este caso aqui do Xavier do Lavó, estão muito distantes e nada dizem, ou pouco dizem, não é? Do que é o envolvimento de uma performance. Não é? Ocorreu-me agora também uma outra desviada. Ocorreu-me agora mesmo, como tinha pensado sobre isso, uma outra forma de documentação, e questiono se é documentação ou não, como ocorreu-me agora, portanto é fresquinho dentro da minha cabeça, que é a questão, por exemplo, como ao trabalhar com o fiadeiro em NASA, em que em todos os momentos, em todos os movimentos, todo o minuto, há uma câmara que está a registar toda a criação. E no fim de cada dia, ou no fim de cada ensaio, ou quando se estipula parar o momento do ensaio, vai-se visionar o que aconteceu e aí, como criador e intérprete, observas, analisas-te e tomas decisões em função daquele documento. Portanto, a documentação como instrumento interventiva no próprio a dança, eu acho que e da psicologia, está a pensar também. Sim, não, eu também trabalhei com o fiadeiro e ele não usava a câmara na já altura, usava, mas foi em na 2000 minha sempre até todo o segundo. Eu fui em 95. Porque eu sou completamente contra isso. Tipo, quando faço ensaios, isso quase nunca uso câmera. Tomar decisões pelo vídeo, mas pronto. Para mim uma experiência nova, porque eu também tinha esse quase pânico, eu nunca tinha utilizado. E aliás, até aí, é aquela coisa, quando aquela reação tipo negativa, quer dizer, estás a começar a criar e tens aquele registro, começaste a questionar aquela voz, a forma como diz aquela frase, a forma como te posicionas, a forma, pronto, tudo, começas a questionar logo tudo, no momento inicial de criação. Assustou-me imenso, quase pânico, mas por acaso nunca mais voltei a utilizar, nem utilizo o meu trabalho, mas sempre que eu não utilizo, questiono sempre porque é que não utilizo, porque pronto, é uma experiência completamente diferente, sei lá, vou dizer diferente e obedece a regras muito diferentes do ato performativo e é outra coisa, como diz o José, é um outro objeto. Posso? E fica o que acontece é que o Rogério faz, eu mesmo quando eu vou a um supermercado ou uma caixa de multimedios, porque sou fotografado e filmado sempre, e não me passa pela cabeça, porque uma vez posso me preocupar, mas como no dia a dia, nós somos pessoas nas suas situações normais, com um registro que, se repararem, é o mais anti-estético possível, mas aí discordo consigo, porque as fotografias das performances às vezes são pobres, elas são riquíssimas. Porque se eu comparar, se você estiver atento um dia tiver a possibilidade de fazer uma coisa que vá à Caixa Geral de Depósitos e diga que alguém me mexeu na conta, eles dizem, ou que deixam eu sei, eles mostram o vídeo de controle e eu de vez em quando, 3 em 4 ou 5 anos, vou lá e digo que me aconteceu uma coisa, com a idade eles até ainda têm mais atenção e mostram o vídeo de controle. Eles existem para fazer serviço, põe-os a dar o serviço. E uma das coisas, isso são os pequenos prazeres, por exemplo. E uma das coisas espantosas é que uma vez ter a paranoia de estar sempre a ser filmado, é uma paranoia que tem que me esquecer disso. Quer dizer, que é um conceito de estar, não é? Aí afinal.
E como, na verdade, não sou da dimensão nacional, tenho a nível de supermercado. E já estava apertado para gargalhar. Porque senão parece que depois é muito sério e não é bem. Estava aqui a tentar dizer que, felizmente, que muitas das obras e dos registros das performances são de má qualidade e não têm ainda a perversão do fotográfico design. Mas, por outro lado, tem uma coisa espantosa que é, o Jair faz uma coisa que é, corre rapidamente, talvez vou chegar à conclusão, para ele ficar sem emprego, para ir para o desemprego, é mais fácil por aqui três câmaras de controle à distância, e somos todos filmados, e artistas ou não, olhamos, nos esquecemos e tal, e ficamos todos salvos. No entanto, o que estamos a falar é aqui a apropriação da imagem e a maneira de autorrepresentação e da sua visibilidade social. E você falou do fotogénico, e o fotogénico era uma preocupação fundamental do cinema dos anos 50, 60. A atriz como a Brigitte Bardot era um desencanto, era a mulher excepcional do cinema e era um desencanto físico, era toda sardenta. Ou seja, qualquer homem que comentava na altura que é, não vale, não. E, portanto, essa não validade dava-lhe a ela exatamente uma nova qualidade. Uma questão que nunca se pôs com a Marlene, como sabe. A Marlene controlava muito bem e de uma maneira muito ativa tudo o que escapava do visual. Mesmo sabendo que quando ela fez a intervenção aos soldados no Vietnã, ela teve o controle de todas as imagens que foram uma coisa combinada a nível dos serviços secretos. As imagens que saíam tinham de ser todas controladas primeiro para saber se o Star System satisfazia a situação de guerra. Portanto, não é neutro. Estamos a brincar, mas não é neutro. Atrizes e atores em cenários de guerra têm de ter, então, são sujeitos a regras disciplinares muito grandes. Nós, nesse sentido, entre a posição de uma posição sistemática, de um ponto de vista, e até diria assim, quase o cinema ainda dos primórdios do cinema, que é um ponto de vista fixo sobre toda a ação, ou um código, ou se quiser, ou então uma multiplicidade de vistas de tipo supermercado. É inevitável que vamos chegar a essa inovação, essa dimensão. A questão aqui interessante é como vivemos com isso. A questão é como é que os artistas podem e devem reagir para essa apropriação constante da sua personificação. E vamos ao problema dos registros. Que eu até, para mim, não era eu gostava mais de problematizar do que torná-lo um problema, como é que é dizer? Mas é um problema. E por acaso, eu tenho feito grande esforço, sobretudo as coisas que eu programo, nomeadamente no âmbito do sintoma, de gravar em vídeo, muitas vezes com equipas de estudantes também, porque o sintoma é feito no âmbito da escola, Faculdade de Belas Artes, e por isso o orçamento é zero, não é? 200 euros, assim uma coisa que a gente vai arranjando aqui e dali. E, portanto, fazemos com equipas de estudantes, que eu acho que é bastante interessante, porque é uma escola. E está tudo, nós temos posto online no YouTube, está tudo no YouTube, todas as performances, todas as conversas, o Sebastião Pestanas está lá. Todas as conversas. Não sabia, se eu não podia fazer isso, eu podia comunicar, porque estou a dizer oficialmente. Exatamente, eu disse isso da última vez que tinha filme. E agora está, por acaso ainda nem divulgámos, que já está tudo online, vamos fazê-lo agora, porque o Hernani acabou de colocar tudo online. E isso para nós é uma preocupação, porque infelizmente nem toda a gente pode estar, e também porque queremos dar, para nós é um documento, e portanto queremos dar a hipótese de coisas que foram faladas, conversadas, discutidas ou mostradas ou feitas no local, que possam ser até estudadas por outras pessoas ou simplesmente fruídas naquele objeto mediado que é, não é? Mas é cuidado. Aliás, só o nome YouTube, Mas né? cuidado só com uma o coisa. entrar no Aprendi que a YouTube já é internet, aprendi que a internet, por causa dos pedófilos e disto e daquilo, que é preciso ter cuidado com uma coisa que chama-se as pegadas digitais. Ou seja, nós temos algum cuidado, ter algum cuidado. São casos, são fenómenos que eu tive de aprender, são fenómenos que a sociedade me trouxe e não estava preparado para eles, portanto, tenho de refletir.
sabe que temos de ter algum cuidado de não tornar público algumas coisas que são do privado. E há uma cedência permanente do direito do privado, quase um descuido. Quando eu falo com pessoas mais novas, perguntam, e você não tem isso na internet, você não mostra? Eu digo, e para que servem bibliotecas? Para que você quer tudo feito em casa e no meio na praia a ver por que eu hei de publicar tudo? E você para que serve? Ou então as bibliotecas fecham-se, acaba-se com uma série de funcionários e os livros mandam-se para passear. Ou então vão-se digitalizá-los todos. Não é a mesma experiência. Não é a mesma experiência. Mas, Silvestre, eu nem sei o que é que... Estou aqui a pensar o que é que eu devo pensar sobre o Silvestre me dizer que o sintoma é algo de privado. Estou aqui a pensar aqui, porque para mim, apesar, é um privado porque é na Faculdade de Belas Artes, mas também se abre ao exterior. Mas por outro lado, para mim também é público. Mas estou aqui a pensar e há uma coisa que eu estou a gostar. Mas não sei, para mim era uma coisa pública, mas por outro lado, a dizer que é privado também é interessante para mim. Uma questão. Eu acho que há formas que são rituais que são privados, que não são nem todos os trabalhos dos de alunos. fotografia nem de... É mais complicado. Uma coisa é o poder do professor. E a situação, professor-aluno, institucional, seja qual for, seja para licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, somos alunos. E os alunos têm uma situação própria, não é de sobrevivência, mas de negociação. Mas esta ideia de que tudo o que é dos alunos se pode publicitar é uma coisa complicada. Não é disso que estamos a falar. Concordo, mas não é disso que estamos a falar. O portanto, sintoma é os alunos que querem fazer, fazem há procedimentos para institucionais que são as instituições que têm de fazer. Antes de se pôr na internet a publicitação de um acontecimento, tem de se pedir por escrito uma autorização, sabe? Eu fico muito admirado. Em Portugal parece que toda a gente é dono de tudo. E é bem para ti. E ainda bem para ti. Olha que eu te posso. Ainda é para teu bem. Por acaso, aí eu faria uma distinção entre o escrito e a sua utilidade e a prova. Porque o que é preciso é pedir, não tem que ser por escrito. Mas depois a gente, contratual pode ser oral. Mas isso é sempre, no caso do sintoma, é sempre feito. Nós perguntamos sempre às pessoas. Como, por exemplo, E depois confiamos que as pessoas disseram que sim vão dizer que sim. Deve haver uma advertência. São pequenas coisas que eles já nos tiram tudo. Ainda me tiram o resto. Aqui toda a gente tenta dar. Está bem. Está bem, mas porquê eu tento dar? Não pode ser um pateta que não sei que me estão a tirar. Eu peço desculpa. Mas vejo-me um bico assim.